Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. O Acácio de Medeiros, obrigado Acácio. Falando sério, se o Corinthians beliscar uma das Copas e se manter na Série A, será um ano ótimo. E o Marco Belo deu que o Gabi tem acerto verbal, imagina esse time ano que vem, vai ser ótimo. Concordo, o Marco é um cara muito bem informado, eu só... Não vou bancar o negativo aqui, né? Mas assim, eu acho que o Gabigol tem tudo para dar certo no Corinthians. Acho que ele tem a cara do Corinthians mesmo. Mas diante das últimas contratações, eu faria uma perguntinha. Assim que lá os caras no gabinete devem se fazer. Quando eles olharem o elenco, junto do Ramon, do Emiliano, de todo mundo, e falar assim: precisa. Porque aí você tem que olhar o custo-benefício. O Gabigol vai vir por 2 pastéis e um refrigerante? Não, né? Não. O Gabigol vai vir pedindo, ainda mais vendo o Memphis aqui, né? O Gabigol pode recuperar a carreira dele no Corinthians? Quando ele fizer um gol num clássico, vai explodir o estádio, porque ele tem persona, ele sabe, ele chama a torcida, ele ama o Corinthians, né? Já percebemos isso. Tem todo o jeito do Corinthians. Agora, a que preço? Então, sei lá, eu faria essa perguntinha. Vale a pena? Precisamos disso? Porque o Gabigol foi colocado num cenário em que o Corinthians tinha o Yuri Alberto em uma fase. Ponto. Era isso que tinha. Começando o ano, começando a gestão. E aí, obviamente, né, o torcedor, caramba, poxa, o Gabigol aqui nem tinha montado esse time. Nesse momento, eu já tô pensando assim, será que vale a pena o Gabigol? Então, vamos ter que aguardar. Mas que eu não duvido que ele tenha um acordo verbal, não duvido, porque é uma obsessão do presidente Augusto Melo desde que ele assumiu. Será que ganharemos do campeão da Eurocopa? Você está dizendo... Eu dei uma travada aqui agora. Eu dei uma travada aqui. Você quer dizer o campeão da Europa? Campeão da Europa. Ou você quis dizer o campeão da Eurocopa mesmo? Eu dei uma travada aqui. Me ajudem aí. Europa League, ele quis dizer? Da Europa League? Quem é o campeão da Europa League? Quem é o... porque aí tem o confronto lá. Nossa, o cara foi longe. Peraí, agora eu captei. Porque o campeão da Sul-Americana enfrenta o campeão da Europa League, né? Como é o nome desse torneio? É um torneio... Torneio dos Campeões, uma coisa assim, né? Coisa assim. Mas tá, eu entendi. Agora eu saquei. Mas aí primeiro tem que ganhar a Sul-Americana, né? O cara já quer ganhar do campeão da Liga Europa. Entendi. Rapaz, o cara já tá em 2026 já 2030 já. Ai. Chico, manchete do vídeo da manhã. Em noite de Depay, quem faz a festa é Romero. Um abraço aqui de Indaiatuba. Se precisar de casa, fala comigo que te indico algumas. Não estamos nessa fase ainda, viu, Augusto? Mas obrigado pela moral, tá? Valeu. Chico, Hugo, Kaká, Ramalho, Gustavo Henrique. 3 zagueiros. Bidon, Coronado, Garro. Memphis, Yuri Romero e Heitor. O Hector, você está dizendo, tá, mas peraí, não tem lateral esse time? Peraí, calma. Rapaz do céu. Aí demos uma empolgada, né? Mas e aí, cadê o Bidu, cadê o Fagner? Não, assim não dá, Caramba, galera, tipo... Vamos pra dentro deles. Ai.
Com a volta do Alex Santana, essa pergunta é boa. Com a volta do Alex Santana, como escalar esse meio-campo? Valeu, Caio. E eu vou construir para você uma loja online totalmente pronta por um valor simbólico. Também já vou colocar 20 produtos. Caramba. Eu acho que naturalmente, alguém vai perder a titularidade. E de novo, tá tudo bem, tá, gente? Você precisa de elenco. Por exemplo, o Alex Santana chegou e ele machucou. Se o Corinthians não tivesse contratado o Charles, por exemplo, era menos uma opção que ele tinha ali para poder escalar. Então, o Alex Santana voltando, eu imagino, assim, 100%, talvez ele não assuma a titularidade nos primeiros jogos, mas tendo sequência 100%, ele volta a ser titular, porque o que ele estava jogando quando ele machucou, ele é o titular. Aí eu imagino que o Martínez seja o primeiro homem, poder de marcação incrível, Alex Santana seja esse segundo homem, esse segundo volante, e aí você pode fazer, dependendo do jogo, Coronado, Garro, Thales e Memphis, ou Memphis e Yuri, tá? Ou Memphis e Romero. Estou colocando aqui um time ideal. São 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Ou o modelo tático pode variar, mas só para vocês entenderem a dinâmica desse meio campo, do meio para frente, é a escalação, na verdade. Agora, dá para fazer um terceiro. Dá para fazer... aí o time fica, para um jogo, por exemplo, contra Palmeiras, contra Flamengo, contra Atlético Mineiro. Quando for jogar contra essas equipes, Martínez, Alex Santana e Charles, aí um losango de repente, né? E Garro na ponta desse losango. 2 volantes, Alex Santana e Charles, Martínez marcando ali, abrindo o meio campo, e você tem 2 caras que marcam, mas também carregam bem a bola, especialmente o Alex Santana. Garro na ponta desse losango com 2 atacantes, como eu falei, Memphis e Thales, Memphis e Yuri, Memphis e Romero, aí você escolhe. Dá bom, hein? Porque isso é importante a gente falar. Tem muita gente pedindo que o Garro e o Coronado joguem juntos. Eu acho que isso pode acontecer. Obviamente eles podem jogar juntos, eles já mostraram que eles podem jogar juntos. Só que você precisa ter uma estrutura muito boa para isso acontecer. E depende do teu adversário também. Você tem um adversário que está costumeiramente com a bola, que vai ficar com a bola, vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Quando o Corinthians tiver a bola, lindo, lindo. Agora, quando o Corinthians não tiver a bola, vai fazer com que esses 2 tenham que correr demais. E aí eu não sei se vale a pena você abrir mão de um sistema ali com 3. Né, com 3 homens ali para poder marcar, ou até com 3 zagueiros, né, e aí sim mais 2 marcadores e um meio articulador ali na frente. Vai depender muito. O sistema de 3 zagueiros ele está cada vez mais caindo. Até vou fazer um vídeo sobre isso. Porque o que acontece? Você tem tantas opções hoje no meio que ao colocar 3 zagueiros... o sistema de 3 zagueiros ele foi importante no momento porque ele protegia mais o Corinthians e permitia que o André Ramalho pudesse ser mais um no meio campo para armar o jogo. Daqui a pouco, o Corinthians está tão propositivo, tão jogando de igual para igual contra os adversários, com a qualidade técnica do seu elenco, que ele não precisa mais de 3 zagueiros. Ele pode ter 2 zagueiros muito bons, como o Kaká e o Gustavo Henrique e o André Ramalho, e priorizar um meio de campo que marca, combate e sai para o jogo, porque aí ele vai estar mais perto também do gol adversário. Então eu acho que faz mais sentido a partir de agora ele utilizar a linha de 4, mais um homem no meio campo e mais criação ofensiva. Ganhamos sem nem precisar do Depay. Quando ele pegar o ritmo vai ser só passeio nos antes. Vamos derrubar o Tite na Copa do Brasil. Vamos levar as 2. Abraços. Tá empolgadaço aí. O Fábio Padilha não tem como ser diferente. O Igor Mantas. Para mim a melhor escalação seria Hugo, Fagner, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu, Charles, Alex Santana e Garro, Coronado de falso ponta, Thales e Depay. Eu acho que você... Não, tá certo. Tá certo, você botou 11. Tá certo. Tá certo. Charles, Alex Santana e Garro, Coronado de falso ponta, Thales e Depay. Mas e aí? O melhor não é o Coronado vindo de trás? Não é o Coronado atrás do Garro?
não é o Coronado vindo armar esse jogo, a escalação eu até concordo. Só a formatação tática é que eu faria uma alteraçãozinha aí. Olha só, Corinthians tem negociado com o Gabigol, ele tá magrinho aí, mas ele não tá assim não, hein? Nessa foto ele tá magrinho, mas não tá mais assim não. O Corinthians tem negociado com o Gabigol, tem conversado com ele. Isso é fato, tá? Não dá pra gente fugir da realidade. Ah, mas eu não quero falar, eu não quero ouvir. Não, tudo bem. Eu, como jornalista, como repórter que tem informação, tenho que te passar. O Corinthians hoje conversa com o Gabigol, o Fabinho Soldado está à frente disso. E o próprio Augusto Melo também chega a trocar as figurinhas. O problema é que eu fui conversar hoje com uma fonte que eu confio muito, ela falou assim para mim, Samir, Gabigol, resumindo, ele falou para mim, diz que me diz. O Corinthians não consegue nunca arrancar nada efetivo do Gabigol. Sabe? Nada de concreto. Sempre tem uma enrolação. O Corinthians cobrou uma resposta dele, se ele tem intenção de jogar no Corinthians em 2025, porque o Corinthians quer adiantar a contratação. Ainda mais agora, né, o Vene Casagrande lá que cobra o Flamengo deu informação que ele não vai jogar mais pelo Flamengo, não é informação minha, tá, gente? Informação lá do Vene Casagrande, que o Gabigol não joga mais pelo Flamengo. O Corinthians quer adiantar o processo. Só que o Gabigol enrola. Diz que me diz. Eu, sinceramente, tá? Eu fico até assim, às vezes em cima do muro em relação ao Gabigol, porque é um bom jogador. O Corinthians hoje tem 7 opções no ataque, fora o Memphis Depay, né? Porque tem os 4 que a gente colocou aí na enquete hoje, Thales e Yuri Alberto, para jogar com o Memphis, hein? Thales e Yuri Alberto, Romero, Héctor Hernandes, 4. Depois tem mais 3, que eu não coloquei nem na enquete, que é o Giovani, o Pedro Raul e o Pedro Henrique. Então o Corinthians tem 8 atacantes, né, somando o Memphis Depay. E o Corinthians já está querendo reforçar o ataque para 2025 com o Gabigol, que é uma obsessão do presidente Augusto Melo. Só que o Corinthians entende que ele está enrolando e está cobrando já uma resposta dele. Lembrando que em janeiro, tá? Se o Gabigol fosse contratado pelo Corinthians, eu seria o responsável por essa bomba aí. Porque eu trouxe várias informações em primeira mão. Tanto que a Flapress, depois que o Corinthians desistiu de negociar com o Gabigol, o único jornalista que a Flapress atacou fui eu. Começaram a me provocar no Twitter, dizer que eu dei barrigada, sendo que eu nunca coloquei o Gabigol como contratado no Corinthians, né? Isso eu sofro com os haters, com os invejosos e com a Flapress. Por quê? Porque eu estava informando das negociações e todas as informações que eu dei foram confirmadas. Todas, pelo empresário, pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelas 3 partes. Inclusive dei em primeira mão a tentativa de troca, que foi confirmada pelos dirigentes também, que envolvia o Fausto Vera, o Mateuzinho, enfim, aquela coisa que eu trouxe em primeira mão também. Mas eu sempre avisei vocês, informando, falei, gente, o Gabigol só não é jogador do Corinthians porque ele não quer. Aliás, eu cheguei a falar que o Corinthians chegou a um acerto com o Flamengo, mas não dava para dizer que o Gabigol seria jogador do Corinthians, e eu dava até minha opinião. Eu falava, essa é a informação, minha opinião, ele não vai ser jogador do Corinthians, porque ele está enrolando o Corinthians, não dá resposta para o Corinthians, porque ele queria dar a volta por cima do Flamengo. Vocês que me acompanham sabem, eu trouxe informação, opinião, foi certeira. E agora está acontecendo de novo. Ele está enrolando o Corinthians. Tá? Vale a pena, a pergunta vale a pena arrastar uma situação que virou novela, virou minissérie, que é o Gabigol?
Vale a pena você ficar tentando e ser ignorado, tentando e ser ignorado, tentando e ser enrolado? Dessa vez não está nem sendo ignorado, porque já houve muitas respostas já. Pô, ele gosta muito do Corinthians, pô, o Corinthians seria prioridade dele, tá? Ele chegou a falar isso já. O Gabigol chegou a falar para uma fonte que eu tenho dentro do Corinthians, que o Corinthians é prioridade dele aqui no Brasil. Só que ele, tipo, ele não responde nada de concreto. Eu quero, eu aceito. Vale a pena? Faz parte do mundo da bola? Eu, como torcedor, já tinha mandado andar. Como jornalista, eu entendo que faz parte também, né, dos negócios, né? É só que é um jogador mimado. Eu acho que ele não tem o caráter do Memphis Depay, entendeu? O Memphis Depay escolheu o Corinthians para jogar. Nada ia mudar a cabeça do Depay, é um cara decidido. Já o Gabigol é um cara mimado. Eu conheço bem os meninos da Vila. Né? No Santos se mima demais esses moleques que vêm da base, por causa do histórico que eles têm, né? Neymar, enfim, Robinho, Diego, Ganso, Gabigol, Rodrigo, são muitos, né, que foram lançados. Então, assim, os moleques no Santos são mimados. Então, o Gabigol não é mimado lá porque ele é mimado no Flamengo. Isso é mimado de berço já. Entendeu? Ó, ele quer mídia, Samir, sabe que tá sumido e quer aparecer. Esse Gabigol... meu cachorro tá roncando alto demais. Esse Gabigol não engraxa a chuteira do Luizão, Samir. Não, com certeza não. Gabriel está esperando a queda do Tite para renovar com o Flamengo. Eu acho que ele tá enrolando o Corinthians por causa disso também, viu? Salve, fiel, salve, nação corintiana. Continuando falando ainda do Corinthians com vocês. E essa novela aí do Gabigol novamente no Corinthians, hein? Vale a pena o Corinthians contratar o Gabigol? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, mas a informação é a seguinte, que o Tite, lá no Flamengo, não utiliza o Gabigol, prefere até utilizar o Carlinhos, né? Ao invés de utilizar o Gabigol. E segundo a informação do Vene Casagrande, o grande setorista do Flamengo, o jogador não joga mais pelo Flamengo. E o Corinthians teria dado um ultimato ao Gabigol, porque o presidente Augusto Melo, a gente sabe que ele é obcecado pelo Gabigol e tenta a todo custo essa contratação, né? Até mesmo na campanha dele, a presidência do Corinthians, ele já falava do Gabigol, né? E essa temporada, desde o começo do ano, agora na metade do ano, toda vez teve a especulação do Gabigol. E eu não sei se com a chegada do Memphis valeria a pena, né, o Corinthians contratar o Gabigol, porque seria mais um contrato milionário, né? O Gabigol não chegaria no Corinthians para ganhar menos do que o Igor Coronado, né? Então, pelo ponto de vista financeiro, não sei se o Corinthians valeria muito a pena, né? Mas pelo ponto de vista técnico, esportivo, o Gabigol é um baita jogador. E o Corinthians tem agora o Memphis Depay. E o Memphis Depay ao lado do Gabigol, eu não sei, hein? Será que rola, hein, fiel? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, mas é um ataque que pode rolar sim. Em 2025, a gente sabe que o Augusto Melo vai tentar essa contratação aí no final da temporada. E a informação é essa, ele não joga mais pelo Flamengo e o Corinthians estaria se acertando com o jogador nos bastidores, seu torcida. Deixa aqui a sua opinião, o seu comentário, se você acha que vale a pena o Corinthians contratar o Gabigol. Será que vale a pena, fiel torcida? Deixa aí o seu comentário. E hoje, terça-feira, né, o Corinthians enfrenta o Fortaleza na Neoquímica Arena. O Corinthians tem uma vantagem de 2-0 que construiu no jogo de ida lá no Castelão. Tá com uma mão na vaga da semifinal, porém, a gente sabe que o Fortaleza tem um bom time, um bom técnico e deve vir para cima do Corinthians, mesmo aqui na Neoquímica Arena. Então o Corinthians tem que tomar cuidado porque o Fortaleza é um time bem perigoso, né? E o Corinthians tem tudo aí para sacramentar a sua ida para a semifinal da Copa Sul-Americana. A Sul-Americana que o Corinthians não tem ainda, seria um título inédito e também daria de quebra aí a classificação para a Libertadores da América, fiel torcida.
deixe seu comentário no vídeo, deixa o seu palpite e o placar para o jogo de mais à tarde, Corinthians e Fortaleza. Corinthians ganha de novo do Fortaleza em casa? Ou você acha que vai ser mais complicado hoje? Deixa aí o seu palpite e o placar. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque todos os dias aqui no canal tem notícias do Corinthians para vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto. Forte abraço. Vai, Corinthians!